Se uma borboleta já te seguiu, existe uma grande chance de aquilo não ter sido apenas um momento aleatório. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que encontros aparentemente simples podem carregar significados profundos, e como esse pequeno acontecimento pode estar ligado a mudanças silenciosas que já estão acontecendo dentro de você. Algumas pessoas ignoram. Outras dizem que foi o início de uma virada que mudou tudo. Imagine a cena com atenção. Você está caminhando sozinho. Talvez voltando para casa. Talvez tentando organizar pensamentos que parecem não ter fim. O mundo continua barulhento ao redor, mas dentro de você existe um silêncio estranho. Um tipo de inquietação que não pode ser explicada facilmente. Então algo acontece. Uma borboleta surge no seu campo de visão. Ela não passa rápido como as outras. Ela não voa para longe. Ela permanece ali. Primeiro você observa com curiosidade. Depois com surpresa. Você muda de direção e ela continua próxima. Ela pousa em um banco. Em uma flor. No chão. Mas quando você volta a caminhar, ela te acompanha novamente. Nesse momento surge uma pergunta inevitável. Por que justamente você? Pode parecer algo pequeno. Pode parecer insignificante. Mas certos eventos ficam gravados na memória por um motivo específico. Porque eles acontecem em momentos em que estamos mais sensíveis às mudanças da vida. A borboleta sempre foi vista como símbolo de transformação. Não apenas porque sai de um casulo, mas porque representa o processo invisível que acontece antes de qualquer mudança externa. Antes de alguém mudar de emprego, se existe um conflito interno. Antes de terminar um relacionamento, se existe um acúmulo silencioso de emoções. Antes de tomar uma decisão importante, se existe uma fase de dúvida profunda. E é justamente nesses períodos que encontros incomuns parecem acontecer com mais frequência. Muitas pessoas relatam que foram seguidas por uma borboleta em dias marcados por ansiedade, medo ou expectativa. Dias em que algo estava prestes a acontecer. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Borboletas são extremamente sensíveis ao ambiente. Elas percebem vibrações, temperatura, luz e até substâncias químicas liberadas pelo corpo humano quando estamos sob estresse ou emoção intensa. Isso significa que, biologicamente, você pode ter chamado a atenção delas sem perceber. Mas o impacto psicológico desse encontro vai muito além da explicação científica. Porque quando algo inesperado acontece, a mente humana tenta encontrar significado. Ela começa a conectar pontos. Ela transforma um instante simples em um símbolo. E símbolos têm poder. Eles criam consciência. Eles despertam questionamentos. Eles iniciam processos internos que muitas vezes estavam adormecidos. Talvez naquele momento você estivesse evitando tomar uma decisão. Talvez estivesse ignorando um sentimento. Talvez estivesse preso em uma rotina que já não fazia sentido. E então, surge a borboleta. Pequena. Silenciosa. Persistente. Como se estivesse dizendo sem palavras. Algo precisa mudar. Agora vem a parte que surpreende a maioria das pessoas. O verdadeiro significado pode não estar na borboleta. Pode estar em você. Alguns estudiosos do comportamento humano afirmam que, em períodos de transição emocional, a mente passa a notar mais eventos incomuns ao redor. Não porque eles sejam sobrenaturais, mas porque você está mais atento. É como se sua percepção estivesse sendo recalibrada. Você começa a enxergar sinais onde antes existia apenas rotina. Começa a sentir intensidade onde antes havia indiferença. Começa a questionar aquilo que antes aceitava automaticamente. Nesse sentido, a borboleta não seria a causa da mudança. Seria apenas o marco do momento em que sua consciência começou a despertar. E isso muda tudo. Porque transforma um simples encontro em um ponto de virada psicológico. A partir daquele instante, você pode começar a refletir mais sobre a própria vida.
Pode perceber padrões que estavam se repetindo. Pode sentir uma necessidade maior de sair da zona de conforto. Sem perceber, se algo dentro de você já começou a se transformar. No final das contas, o significado mais profundo é este. A borboleta te seguiu porque você está passando por um processo de metamorfose emocional. Assim como ela precisou se desfazer da antiga forma para poder voar, você também pode estar deixando para trás versões antigas de si mesmo. Velhos medos. Velhas crenças. Velhas decisões. E esse processo raramente é confortável. Ele envolve incerteza. Envolve solidão. Envolve momentos em que parece que nada faz sentido. Mas depois, vem a liberdade. Depois, vem a clareza. Depois, vem a sensação de que algo finalmente mudou. Talvez aquela borboleta não tenha trazido uma mensagem mística. Talvez ela tenha apenas surgido no momento exato em que você precisava parar, observar e perceber que sua vida estava entrando em uma nova fase. Algumas pessoas ignoram esses momentos e continuam vivendo no automático. Outras escolhem enxergar o símbolo e usar esse instante como ponto de partida para uma transformação real. A escolha sempre foi sua. Mas existe algo ainda mais intrigante. Relatos mostram que, antes de grandes mudanças, não é apenas a borboleta que aparece. Algumas pessoas começam a notar outros sinais silenciosos. Sinais que parecem observar, acompanhar ou até bloquear caminhos. No próximo vídeo, você vai descobrir qual é o sinal mais misterioso de todos, e por que ele costuma surgir exatamente antes de uma virada gigantesca na vida. E depois de saber disso, talvez você nunca mais veja certos acontecimentos da mesma forma.